Galera, o vídeo de hoje, tá? É o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu vou dar dicas de como abrir o seu primeiro consultório ou a sua primeira clínica odontológica. E o assunto de hoje, né? Quando vale a pena comprar um consultório ou montar o consultório do zero? Essa é uma dúvida que acontece muito entre os colegas dentistas, principalmente aqui no interior de São Paulo, ou no estado de São Paulo, que é o lugar onde tem mais consultórios a serem vendidos, tá? É mais comum aqui no interior de São Paulo, né? O dentista ele abre um consultório, começa a crescer, compra uma clínica maior, ele vende o consultório anterior, né? E passa, inclusive, até a carteira de paciente, a cartela ou carteira de pacientes para o próximo dentista. É muito comum. Quando isso vale a pena? Pessoal, eu já fiz isso mais de uma vez, tá? E numa delas deu muito errado comprar o consultório, tá? Numa delas deu muito errado mesmo, tá? Eu tive um prejuízo aí de mais de 50 mil reais, beleza? Na outra deu muito certo. Agora, traçar um paralelo entre o que vale a pena e o que não vale a pena, tá? Você tem que levar em consideração várias coisas, tá? E o que você deve levar em consideração? Número 1, cidade. A cidade que você vai comprar ou abrir um consultório é importantíssimo, tá? No estado de São Paulo, uma cidade pequena, tá? É considerado uma cidade pequena com menos de 50 mil. Menos de 100 mil habitantes já é considerado uma cidade pequena no estado de São Paulo. Agora, se você está em Minas Gerais, cidade pequena é menos de 20 mil, tá? Minas Gerais tem um monte de cidadezinha lá, tá? Que tem 10 mil, 12 mil habitantes, é mais comum, tá? Estados do Rio de Janeiro também tem o mesmo comportamento e outros estados do Brasil, né? O estado de São Paulo, demograficamente, ele é maior, né? Então, tem cidades que com a densidade demográfica maior, tá? Então, entenda aí o que é cidade pequena e o que é cidade grande no estado que você está, onde você está, beleza? O comportamento das pessoas em cidades grandes, em cidade pequena, são diferentes, tá? Então, às vezes, você pode ser um dentista de referência numa cidade grande, mas você não seria numa cidade pequena e vice-versa, tá? Talvez o cara que é referência numa cidade grande, com certeza seria referência numa cidade pequena, mas o cara que é referência numa cidade pequena dificilmente vai se tornar uma referência numa cidade grande se você mudar. E isso tem que ser levado em consideração na hora de você comprar ou montar um consultório, tá? Vamos lá. Bom, na hora de você comprar um consultório, você tem que levar em consideração o seguinte, tá? Falando sobre a cidade. Cidades grandes, tá? Você vai levar em consideração se o consultório ele está num prédio, se ele está no térreo, se ele está numa rodovia movimentada ou se ele está numa região de periferia, tá? Periferia que eu falo distante do centro, tá? Não no sentido pejorativo, beleza? Bom, se o consultório está num prédio, tá? Consultórios em prédios, galera, mesmo que sejam prédios de luxo e tal, tá? É ideal para dentistas que já têm um perfil de autoridade, tá? Que já tenha um perfil, que já tenha uma autoridade nas redes sociais, de alguma forma ele tem um tráfego de pessoas em que as pessoas vêm até ele de forma orgânica, tá? Porque se você comprar um consultório num prédio, tá? Você vai ter dificuldade de acesso ao tráfego de pessoas no início. Se você está começando, você vai ter dificuldade para o seu negócio funcionar, porque você vai ter que gastar muito dinheiro com tráfego pago para trazer essas pessoas até você. E o tráfego pago hoje é uma guerra, tá?
onde todo mundo está botando dinheiro adoidado nas redes sociais aí, todas elas, tá? Inclusive aqui no YouTube, tá? Então você vai ter muita dificuldade, beleza? Agora, se você vai comprar um consultório e esse consultório está numa grande avenida, onde tem um fluxo de pessoas, tá? Não é fluxo de carro. Local movimentado é o fluxo de pessoas, tá? Pode ter carro e pessoas ao mesmo tempo. Tem locais que a avenida é muito movimentada, mas as pessoas só passam de carro, tá? Elas não têm local para parar e para você para ser atendido, tá? Vale a pena para você que está começando, para você que é um microempresário, que nem é dentista, mas quer comprar um consultório para iniciar, vale a pena, tá? Vale a pena em relação ao tráfego de pessoas, tá? Quando o assunto é tráfego de pessoas, vale a pena. Mas o que você tem que levar em consideração também? Se aquela clínica ou consultório ele tem dívidas, ele tem, tá? Vigilância sanitária, infraestrutura, relação com a imobiliária, todo esse tipo de problema, tá? Você tem que avaliar muito bem isso, tá? Vou fazer um vídeo também nos próximos dias de quanto vale um consultório, tá? Vou ver se eu deixo ele num card aqui em cima aqui, ou no final do vídeo, para vocês clicar nesse vídeo ou em algum lugar, um link, alguma coisa que vocês vão clicar e ir nesse vídeo para saber como colocar um preço na hora de você vender seu consultório, tá? Ou clínica odontológica. Como chegar a esse valor. Bom, voltando ao assunto aqui. Se o consultório está num local movimentado, ele é ideal para quem vai começar, tá? Você não tem um público, você não tem um perfil de autoridade, então você precisa usar o tráfego de pessoas a seu favor. Você gastar menos com tráfego pago para trazer pessoas. Ali você vai construir a sua autoridade, construir a sua cartela de clientes, né? E se tornar uma autoridade. Entendeu? Ou seja, no local de movimentado vale a pena mais para você, tá? Porém, você tem que levar em consideração outros fatores, como dívidas, tá? Perfil de cliente, perfil de paciente, tá? As cidades mudam muito, tá? Cidades que têm as melhores cidades para você comprar um consultório, tá? São cidades onde tem um comércio forte, tá? Cidades que têm um comércio forte. Tem cidades que são muito ricas, muito poderosas, mas são atividades industriais, tá? São atividades do campo, tá? Então muda o comportamento das pessoas. A pessoa tem outra relação, tá? Com a odontologia ou com a cidade, por aí vai. Isso interfere muito, tá? Agora, já falei sobre o tráfego de pessoas. Se você é um dentista renomado, se você é um dentista renomado, vale a pena para você comprar um consultório num prédio ou num local mais distante, movimentado, porque você não precisa do tráfego de pessoas, certo? Se você é um dentista começando ou um microempresário, vale mais a pena você comprar no local onde tenha tráfego de pessoas, que ali você consegue contornar, entendeu? Transformar o tráfego de pessoas em clientes e transformar aquilo no seu perfil de autoridade. Porém, ambos, tanto o dentista renomado quanto o dentista iniciante ou empresário, ambos vocês precisam olhar, tá, os problemas que esse consultório tem antes, tá? E olhar com um ano para trás, beleza? Ver se os equipamentos foram recondicionados, se eles foram comprados novos, se a pessoa tem os dados daquilo, se ficou dívidas para trás, se os dentistas anteriores faziam, não atendiam bem os pacientes, e por aí vai. Tudo isso precisa ser analisado. Mas a principal informação que você precisa saber na hora de comprar um ponto é a localização dele, e se a localização dele tem o tráfego para trazer pessoas para o seu consultório. Depois você passa para as outras atividades, entendeu? Relação com a imobiliária, se a imobiliária é complicada de resolver as coisas, se são prédios antigos, tá? Que fica quebrando as coisas toda hora, que tem problema de infraestrutura, tá? Se tem vizinhos comerciais, tá? Ruins,
tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, quando vale a pena você montar o seu próprio consultório? Galera, isso é uma decisão muito difícil, tá? Na maioria dos casos, você montar do zero, tá? Você montar um consultório do zero, tá? Num local onde não tem tráfego de pessoas, cara, isso é uma estratégia para um dentista, tá? Não estou falando que você não possa fazer isso se você não for esse dentista, tá? Esse é o melhor cenário para um dentista renomado, tá? Renomado que eu falo não precisa ser o Arbex Filho ou o japonês lá, Akira, não. Estou falando um dentista renomado na cidade, um bom dentista. Um dentista que tenha uma boa carreira, que tenha um renome. Por quê, galera? Você vai precisar de tráfego de pessoas, você vai precisar de fazer um puta investimento, tá? Você vai ter que fazer reformas estruturais no consultório, na clínica, tá? E quando eu falo reformas estruturais, gente, isso é uma coisa que vai, se você tiver cabelo, vai ficar sem, cara. Entendeu? Reformas estruturais para adequar um consultório, um local comercial, numa sala de consultório, é uma puta grana, galera. E hoje, dentistas, pedreiros profissionais que prestam esse tipo de serviço é um problema para lidar com essas pessoas, tá? É muito difícil mesmo. Tu vai gastar uma grana para fazer reformas estruturais, depois vai ter que instalar os equipamentos, depois, só nesse tempo você vai gastar muito tempo parado ali. Vai gastar muito tempo parado, tá? Então, por isso que eu falei que vocês são já um dentista, porque nesse intervalo de tempo, você está ganhando dinheiro de outra forma, né? Você está trabalhando para outras pessoas, você está atendendo no seu próprio consultório, tá? Nesse intervalo de tempo, aí você está lá procurando um ponto legal, você está lá fazendo a reforma, alugando, discutindo com a imobiliária, discutindo com não sei quem, entendeu? Nesse intervalo de tempo, você está trabalhando, está entrando dinheiro de outro lugar, né? Você está entrando dinheiro de outro lugar, pinga ali, aí você vai lá, discute com o pedreiro, o cara fez um negócio errado, você não quer, tem que desfazer, fazer de novo, tá? Aí faz, aí muda, conversa com o arquiteto, com isso, com aquilo, até chegar naquele ponto, ou seja, você vai ter que o dinheiro vai ter que estar entrando de algum lugar, né, saindo para o outro até você chegar. Nesse intervalo de tempo, você vai transferir, né, os seus clientes para outro local, entendeu? Agora, se você vai começar do zero e montar um consultório do zero, então pensa bem, você vai ter que ficar parado muito tempo, você vai ter que gastar dinheiro sem o dinheiro estar entrando, tá? Ou seja, você vai ficar ali de 6 a 7 meses ali, nos melhores cenários, tá? Entendeu? 6 a 7 meses ou um ano, encontrando um ponto, encontrando imobiliária, negociando com imobiliária, fazendo reformas estruturais, comprando equipamentos, adaptando os equipamentos, trabalhando com a equipe de marketing, fazendo tudo isso, tá? Fazer todo esse trabalho para você começar do zero do primeiro paciente, tá? Já fiz isso. Voltando aqui, galera. Ou seja, já peguei clínicas funcionando do zero, do primeiro paciente, tá? Até o milésimo paciente, tá? Começando do zero, num ponto do zero, com equipamento novo, zero, tá? É um desafio gigantesco, tá? Porque você não é conhecido, as pessoas não te conhecem, não conhecem seu trabalho, não conhecem, tá? Nada sobre você, tá? E se você for inexperiente, se torna um desafio maior ainda, tá? Então, tá? É mais fácil, tá? Você dar continuidade a um trabalho que já existe, tá? Mesmo que esse trabalho não tenha sido legal pelo dentista anterior, né? Se o trabalho não for legal, você consegue melhorar. Se o trabalho já era bom, você vai ter dificuldades para manter, né, o nível dele ou superar o trabalho anterior, né?
Agora, do zero, né? Zero, 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 tudo, tá? É o maior desafio que você vai conseguir fazer no cenário de negócios dentro da odontologia, tá? Principalmente se você é um investidor, um empresário. Aí o desafio vai se tornar muito difícil. Por quê? Você vai entrar num setor, você vai fazer um investimento altíssimo, num setor de serviços, tá? Que é diferente do setor de produtos que você vende. No outro dia o cara não gostou do trabalho, não gostou do serviço, do produto, entendeu? Ele joga fora, ou sei lá, faz qualquer coisa. Agora, é difícil você, no setor de serviços, você presta um serviço, o cliente não gostou, não é assim que resolve as coisas. É processo, é justiça, é um monte de problema, tá? Lidar com funcionários é um desafio, e consultório odontológico é prestação de serviço o tempo todo, tá? Então, você tem secretária, SB, não sei o que, tudo mais, né? Pessoa para limpar, um monte de coisa. É um desafio você começar isso do zero, sem nunca ter administrado nada nesse setor. É muito difícil, tá? É um desafio gigantesco começar do zero, zero, zero com um consultório novo, sendo que você nunca administrou, tá? Você vai ter que trabalhar precificação, vai ter que contratar funcionário, demitir funcionário, vai demorar meses para você encontrar uma secretária, meses para encontrar uma SB, meses para encontrar um auxiliar. Nesse intervalo de tempo é só prejuízo, é só valor negativo, 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 negativo. A empresa faturando 50, 100 mil e a dívida 10 mil, 10 mil, 20 mil negativo todo mês. Então tem que ter muito sangue frio, tá? Para poder começar do zero nesse negócio, principalmente se você não tem muita grana. Aí que o bicho vai pegar pro seu lado, beleza? Então, é o seguinte, galera, consultório novo, do zero, ponto novo, tá? É uma ideia, tá? Não estou descartando essa possibilidade, não. Mas é o melhor cenário para um dentista que já é experiente ou é renomado, tá? Em que ele vai iniciar esse trabalho, sendo que ele já tem uma outra atividade onde que ele gera dinheiro, tá? Então, o investimento dele vai ficar empatado durante uns meses, vai ficar no 0 a 0 ali, até o negócio começar a funcionar. É um bom cenário, tá? Agora, se você tem pouca grana, está começando ou é empresário, melhor você encontrar um negócio que já está funcionando e você melhorar esse serviço, esse produto, tá? Melhorar ou manter o nível ali até você, entendeu? Até a empresa começar a faturar positivamente, beleza? Entendeu? Existem outras coisas a ser pensadas sobre esse assunto, mas eu vou trabalhar isso em outros vídeos, tá? Tipo assim, comprar equipamentos novos ou usados, né? Trocar equipamentos, como contratar pessoas para trabalhar junto com você, como construir uma boa equipe, né? Esse tipo de coisa eu vou tratar em outros vídeos, para os vídeos não ficar muito extensos. Porque se eu fosse falar isso, né, eu ficaria dias falando no mesmo vídeo. Beleza, galera? Um abraço aí.